Boa tarde, Rodrigo, Lissa, Eric, Jonathan. Oi, Paulino. É o Paulino que está falando? Isso. Boa tarde, Paulino. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Paulino, hoje o Manara, eu acho que ele não vai poder participar. Acho não, ele não vai poder participar. Eu não sei da Márcia também. A Márcia parece que também não, ela vai tentar entrar um Parece pouco que também depois. não, né? A Lívia aqui, nossa colega, está de férias. A Isso, gente vai dar andamento aí com o pessoal que está aí presente, beleza? beleza. Eu recebi aqui o documento lá pelo grupo do WhatsApp e já está pronto para compartilhar aqui a hora que você precisar, tá bom? Beleza. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, Fernando. Pessoal, boa tarde. É Edilson aqui. Eu estou entrando aqui na reunião, mas para justificar que vai ser impossível participar, estou cumprindo uma demanda aqui de secretário de São Paulo, para verificar os municípios não operados com relação a riscos de falta d'água nesse período de estiagem. E tem que entregar essas informações ainda nessa tarde até às 4 horas. Então, peço desculpas, depois a gente procura saber o resultado, tá bom? Um abraço a todos e boa reunião. Bom trabalho aí, Edilson. Tá bom? Um abraço aí, Rodrigo. Um abraço a todos aí. Paulino. Abraço, Edilson.
O participante que está com o nome de Eric, ele é representante de qual instituição, por favor? Oi, eu sou da Secretaria de Meio Ambiente de Arujá. Estou no lugar da Andrea hoje aqui. Ela tem 4 reuniões, aí às 4, tudo no mesmo horário, ela não vai poder participar aqui. Ah, ok, obrigado. Só para registrar Bem? aqui depois. Obrigado. Tá ótimo. Rodrigo, então a gente está com você, com o Jonathan lá de Igaratá e o Eric de Arujá. O Edilson vai se ausentar e a Diana também está acompanhando, que é da consultoria lá das empresas de mineração de Guarulhos, se eu não me engano. Ok. Isso mesmo. Qual é o nome da sua empresa, Diana? Chama MGA. Mineração e Geologia Aplicada. Vou escrever aqui no chat também. Eu acho que é bom. Paulino, o Rocco chegou a comentar contigo se ele ia participar dessa reunião também? Não, eu estou vendo aqui se ele respondeu no grupo, só um minutinho. O pessoal da CETESB não vai participar, a Célia e o Gilson não participarão. Quem confirmou que vai participar é o Marcos da Sabesp. O Rocco ainda não tinha respondido. O Fernando Azevedo de Arujá também está presente. Esse negócio aqui só o nariz está fogo. Pessoal, boa tarde. Aqui é o Rodrigo que está falando. Não sei se talvez nós esperamos mais alguns minutinhos aí para ver se mais alguém se integra à reunião. Percebi que hoje está tendo uma baixa grande aí dos participantes, né? Mas eu queria adiantar que a gente fez uma discussão em paralelo da sessão de resíduos sólidos, em que estava presente o pessoal estava a Márcia, o pessoal da CETESB, o Rocco, e que a gente não chegou a gente entrou numa discussão sobre se discutiríamos os resíduos em termos de origem ou de periculosidade, e a gente não conseguiu definir um texto, né? Aqui a nossa equipe de São José da Prefeitura ficou de elaborar uma articulação nos artigos que a gente estava estudando para apresentar numa próxima reunião que a Célia propôs para o dia 9 de junho.
Então, a gente vai se reunir em outra oportunidade aí para tentarmos terminar esses artigos aí da seção de resíduos. Tudo bem? O Marcos está entrando aí, o Rodrigo. Boa tarde, Marcos. Todos. Boa tarde, Rodrigo, Paulilo. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Boa tarde, Tudo Marcos. ótimo. Ô, Marcos, você estava nessa reunião em paralelo que a gente estava fazendo para discutir a seção de resíduos sólidos. Sim. Como informe ao pessoal, eu informei que nós ficaríamos para discutir numa segunda ocasião para terminarmos ali a proposição dos artigos, porque surgiu essa expectativa de talvez tratarmos os resíduos em termos de talvez periculosidade, não em termos de origem, tá? Inclusive, a gente está tentando montar aí uma proposição da Prefeitura de São José para apresentar nessa reuniãozinha menor aí, que a gente vai ter no dia 9 de junho, segundo a proposta da Célia. É isso mesmo, né? Isso. Eu não sei se tem necessidade de estar passando essa minuta que a Márcia passou, né? Uma vez que não está fechado, né? Eu acho melhor a gente discutir isso primeiro, até Certo. talvez não suscitar alguma dúvida, talvez nem seja pertinente ao que a gente está discutindo lá internamente, ter que explicar tudo de novo. A gente apresentaria nessa reunião aqui maior, já com as dúvidas que a gente tem nesse outro grupo já solucionadas já. Tudo bem, eu concordo. Até porque eu não estou tão enfronhado no tema resíduos sólidos, eu não me sinto à vontade de estar discutindo, fazendo a apresentação, tá? Dessa minuta, desses artigos que a Márcia mandou. Tá, Então, sim, uma coisa que talvez, eu não sei se a gente está preparado para discutir isso aqui também, eu fiquei pensando durante essa última semana, porque na 9866, né, que ia ter um caráter mais geral, etc., vou até abrir aqui numa outra aba aqui, mas ele fala que as leis específicas deverão se posicionar em termos de incineração de resíduos do serviço de saúde, né? Eu não sei se alguém já teve esse contato aí lendo a 9866 em termos da infraestrutura sanitária. Só que se a gente for lembrar que essa 9866 de 97, né, que a gente não tinha nem classificação de resíduos por ABNT, que é de 2004, nem Política Nacional, que é de 2010, então ele usa, inclusive, uma linguagem assim, que nem se usa mais, né? uhum. Então, a gente está tentando pegar, tem uma resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente agora, né, do Estado, recente, falando sobre o CDR, que é o combustível derivado de resíduos, e tem uma outra também falando da usina de recuperação de energia, em que esse termo incineração nem existe mais, né? Mas a gente tem que lembrar da época que saiu o 9866 de 97, que esse termo era muito utilizado, e hoje já se fragmentou em tratamento térmico por isso, por aquilo, então a gente está se inteirando para trazer talvez uma proposta, né, no sentido de querer ou não isso, mas de forma mais moderna, tá? Então,
para nós também não é um assunto assim muito pautável, porque não é o nosso dia a dia de trabalho. Talvez eu tenha que ter até uma colaboração maior da CETESB, imagino eu, por conta são resoluções bem recentes que dizem respeito, inclusive, ao licenciamento dessas atividades. E, por exemplo, eu nunca vi pessoalmente uma usina de recuperação de energia. Né? É difícil a gente ser palpável esse tipo de assunto, quanto é uma coisa muito nova. E eu estava pensando até que talvez precisasse ter uma ajuda aí da CETESB para a gente conseguir interpretar o que é esse universo mais moderno de combustível derivado de resíduos, se a gente vai querer isso na área de proteção de mananciais ou não. Tá. Eu nem sei se hoje a gente vai adiantar muito, porque as pessoas que mais, vamos ser argumento, assim, na hora das discussões, não estão presentes, né? Nem o... Eu sinto um pouco isso também, visto que, acho que pelo andamento, talvez a gente talvez até discutiria algo relacionado à própria ocupação, já as áreas de ocupação, que, para ser bem sincero, eu não estava muito envolvido nisso, por exemplo, que nem a Lívia aqui, que é nossa colega de trabalho aqui, que estava mais envolvida, que está de férias, né? E que eu acho que quem estava envolvido muito com isso também é a própria Márcia, que também não está presente hoje na reunião. Então, eu acho que, de fato, compromete um pouco o andamento da reunião, sim. Se você quiser, que eu acho que o Eric está aí, o Eric, o engenheiro civil da Prefeitura de Arujá, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Eric. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu peguei o mapa de Arujá, por exemplo, até para mostrar para o pessoal das prefeituras aí hoje, e acrescentei todo o zoneamento da lei da PRM. De pleno, assim, já verifiquei que tem algumas áreas lá que estão com problemas que a gente, se for possível, a gente vai pedir revisão, tá? Boa tarde. Isso quer dizer, quem tem que estar pedindo é a Prefeitura de Arujá, né? Eu posso mostrar esse mapa, será, Rodrigo Paulino? Pode, Pra Marcos, eu vou autorizar aqui só um minutinho. Pode compartilhar. Oi? Você pode repetir, Marcos, por gentileza? É assim, eu peguei os shapes, na realidade, os KMZs, das zonas de ocupação e de atividades que está previsto na PRM, que na realidade no PDPA, né, no plano, e incluí no mapa de Arujá. Então, na realidade, agora restaria a Prefeitura de Arujá está confirmando esse zoneamento, né? E caso ocorra necessidade, está solicitando a inclusão de mais alguma área ou exclusão, certo, Rodrigo? É assim que vai funcionar, assim, pelo que eu entendo. Eu gostaria de dar uma sugestão. Eu não sei quem disponibilizou nesse primeiro momento, que esse arquivo me foi passado pela Lívia aqui. Mas tem um arquivo, um KML lá do Google Earth, que eu acho que é bem didático, porque ele já vem com as camadas coloridas ali e tal, com os desenhos coloridos das zonas. Eu acho que é isso que você está falando, né, Marcos? Isso. E eu acho bastante interessante para todos os municípios aí, que estão presentes hoje aí, de todos os outros também que não estão aí hoje, que minimamente coloquem, ativem esse mapinha, esse KML aí no Google Earth, e dê uma verificada se isso tem algum conflito em termos de uso e parcelamento, ocupação do solo dos municípios, que daí, de certa forma, isso é um conhecimento que já tem que vir preparado, minimamente preparado aí dos municípios, para a discussão aqui, né? Então,
porque aqui eu acho que se não tiver essa visão anterior, imagino eu, de como isso está se conversando com as realidades de cada município, daí aqui eu acho que fica comprometido em termos de como vamos alterar, etc. Tal. Eu acho que talvez fosse melhor já ter essa análise pelas prefeituras, dessas propostas de zonamento. Esse arquivinho do KML eu acho que é bem didático, né? Tá colorido, daí dá para dar zoom lá e saber se está batendo com o zonamento da cidade ou não. Então, acho que cabe esse exercício aí para os municípios, inclusive até o que o Manara sempre coloca, de algumas prefeituras têm pessoas novas, etc. Tal. Eu acredito que esse material possa ser disponibilizado pela própria Márcia, tá? Para o pessoal de outros municípios aí. E que fizesse já essa análise, para quem não teve esse contato, mas a gente está estudando em cima. São José não tem muitos zoneamentos, assim, muitos recortes, né? O zonamento nosso ficou, de certa forma, meio homogêneo. Mas alguns municípios, aí, principalmente, talvez... Eu estou com o desenho aqui, eu posso compartilhar, para vocês terem uma noção do que a gente está conversando, certo, Rodrigo? Garatá, né? Mais espécie zona rural, pelo que eu percebi, eu acho. Rodrigo, a sua fala cortou aí, deu uma travada e cortou. Ah, tá. Vou repetir, então. É só para incentivar, né, os municípios aí, quem não teve esse contato aí, que tenham e que faça essa análise diante das realidades locais aí, em termos de conversar o zoneamento, para essa discussão vir preparada para essas reuniões aqui do grupo de trabalho do Comitê de Bacias, né? Com certeza. São José, por exemplo, até vamos transpor a nossa experiência aqui. O zonamento proposto aí pelo PDPA, São José está, de certa forma, homogênea, dada a característica aqui que pegou muito a zona rural e não avançou na zona urbana. Mas tem cidades, por exemplo, Igaratá, Arujá, também que eu percebi, que tem recortes assim, que são precisos ali entre zona urbana e rural, faz uma divisão talvez até por quadra, ali por alguns loteamentos, e que isso tem que ser verificado pelos municípios aí, que pode estar comprometendo um futuro planejamento ou alguma situação de regularização fundiária futura. Então, eu acho bom os municípios terem essa aproximação com esse documento aí diante de cada realidade local aí. Legal, legal. Eu não sei se informaram aí para vocês, eu sou novo aqui, né? Tem uma semana e uns dias aí, então estou começando a me inteirar do assunto agora. Era para a Andréia estar aqui presente na reunião também, mas ela teve 4 reuniões lá e não conseguiu estar aqui presente, nem ela, nem o Dr. Caio. Então, hoje eu vou basicamente acompanhar aqui a reunião e repassar para ela aqui o que foi, para os dois, né? O que foi conversado. Assim, eu não sou um expert nesse assunto, tá? Mas eu tenho acompanhado as reuniões do grupo do PDP, da elaboração da minuta da lei desde o início. E a Márcia sempre tem insistido muito a questão das prefeituras estarem verificando esse zoneamento que está proposto no PDPA e verificarem junto com o zoneamento atual dos municípios se está coerente ou incoerente. Por que isso? Como o próprio Rodrigo falou, se não houver uma previsão na lei da APRM desses bairros com uma possibilidade de implantação de saneamento básico, vamos supor, pode ser que haja complicações no futuro da CETESB estar aprovando, por exemplo, saneamento. Um exemplo, tá? Mas, principalmente, o governo do estado está abrindo a possibilidade de municipalização do licenciamento ambiental. Suzano já conseguiu. Não sei se São José dos Campos já conseguiu o licenciamento municipal. Conseguiu, Rodrigo? Acho que está em caminho, né? Não, a gente tem por iniciativa até do próprio Manara, aí São José teve, acho que um encontro essa semana aí de secretários do meio ambiente, né, da região do Vale aí, e talvez surja alguma proposta de um licenciamento regionalizado aí,
Mas isso Sim, está seria em interessante. fase inicial de discussão. Posso passar o mapa, então? Sim, eu acho que é válido essa experiência, sim, Marcos. Aqui está o mapa de Arujá, então, tá? O que eu fiz? Na realidade, vocês estão vendo o mapa, né? Todo mundo? Sim, sim, eu consigo ver aqui. Eu desabilitei aqui, aqui nós temos o município de Arujá inteiro, tá? E onde está com esses shapes incoloridos é onde seria a área de proteção aos mananciais. Na época da elaboração do plano de desenvolvimento e proteção ambiental da bacia do reservatório do Jaguari, o consórcio elaborou essa proposta. Então, ela pegou toda a área do município de Arujá, que está incluída dentro da área de proteção aos mananciais, e verificou aquela época como que estava a ocupação dessa área em relação a adensamento urbano, se existia matas, o que poderia ser, o que já estava ocupado, tá? E como que isso continuaria a possibilidade de implantação de saneamento básico, principalmente, ou implantação de loteamentos nessas áreas. Eu não sei se você tem aí, Rodrigo, o que cada uma dessas siglas significa. Você tem fácil isso aí? Não estou com fácil, eu estou em outro computador aqui, o Marcos, não está fácil para mim, não. Talvez teria que ver no próprio texto. Então, nós temos aqui, por exemplo, um problema que nós estamos tendo, por exemplo, em Arujá, tá? A prefeitura está solicitando muito que seja feita a implantação de saneamento básico no bairro do Retiro. Acho que você já chegou a esse assunto para você, né, Eric? Eric? Já sim, já sim. Tá. Eu não sei os bairros exatamente, mas eu tô informado que eles estão solicitando a implantação de saneamento básico em diversas áreas aqui. Então, algumas dessas áreas que a prefeitura está solicitando estão dentro da área de proteção aos mananciais. Então, elas ficariam regidas pela Lei de Proteção aos Mananciais, que é de 76, tá? Bastante desatualizada, e agora nós estamos fazendo essa minuta do projeto de lei para que seja atualizado isso e passe a vigorar esse zoneamento, Eric, tá bom? Esse que eu estou mostrando aqui no Sim, mapa. sim, No caso do Retiro, por exemplo, o bairro do Retiro é uma dessas duas áreas aqui, vocês estão vendo? Eu preciso ver com mais calma qual dessas duas áreas que são, e elas estão classificadas como SOD, tá? Se eu não me engano, é sub-área de ocupação dirigida. Acho que é isso, não é? Então, nessa sub-área de SOD, sub-área de ocupação dirigida, existem várias recomendações, por exemplo, tamanho de lote, como que vai ser tamanho de lote, se pode implantar saneamento básico, se não pode, e outras recomendações que estão previstas no PDPA. O que vai acontecer? Todas as prefeituras que estão participando da área de área de proteção dos mananciais do reservatório de Jaguari vão precisar verificar se esse zoneamento é o que realmente está acontecendo hoje no momento. Por exemplo, pode ser que tenha surgido algum novo loteamento nessa área que eu estou colocando aqui, que a prefeitura queira regularizar. Então, a gente precisaria estar solicitando que seja feita alteração, por exemplo, de SBD2, por exemplo, para SOD. E isso é uma verificação que chegou ao momento, já está passando da hora das prefeituras estarem fazendo. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eric, conseguiu pegar mais alguma coisinha, Eric? sim, deixa só o Fernando falar. Feita essa explicação, o Rodrigo, talvez seja interessante você estar passando os capítulos da lei que está falando sobre esse assunto para a gente começar esse assunto hoje. Já abri.
O Marcos, eu gostaria... Ô, Marcos, só um minutinho. O Fernando está tentando falar aqui que esse mapa a gente fez uma alteração nele já e foi enviado para a Márcia, né, Fernando? Isso. Então já teve uma alteração nesse mapa que você está apresentando aqui. Tá. Eu fiquei Fernando, Fernando e Érico, ele vai passar para você. Pode falar, pode falar. Fernando e Érico, eu fiquei preocupado principalmente com essa área aqui, tá? Essa área aqui que está bem no limite da APRM e que é uma mata. Então, eu acho que deve ter ocorrido, talvez essa área, em vez de ser aqui, fosse aqui do lado, entendeu? Então, eu não sei se na proposta nova vocês já corrigiram isso, porque eu não tive acesso. Não sei se a Márcia já incorporou essas propostas em vocês, a gente tem que estar conversando com ela. Mas o Fernando está entendendo, então, ele já participou da outra alteração, né, Fernando? Sim, ele participou, sim. Ele não está conseguindo falar aqui na reunião, mas ele está acompanhando aqui o que ele falou. Inclusive, já encaminhou para a Márcia, né? Então, vocês já cumpriram o papel de vocês nesse quesito. Agora, eu não sei se as outras prefeituras já fizeram esse trabalho. Não sei se tem mais algum representante de prefeitura aí que possa informar. Na verdade, Garatá, a gente não tinha nada desses arquivos aqui, então agora a gente está locando aqui esse mapa para poder avaliar os locais de possíveis loteamentos que a prefeitura tem interesse de regularizar, para poder solicitar alguma alteração. Certo. Então é isso, né, Rodrigo? Eu acho que nesse ponto que a Márcia está cobrando a gente, das prefeituras estarem acertando isso. Marcos, aqui é a Esther de Santa Isabel. Nós já recebemos também esse material aí, nesse mapa, mas acho que nós não chegamos a mandar nada, porque está mais ou menos de acordo com já o que estava previsto no nosso plano diretor também. Tá. Mas eu não sei se você já tem alguma coisa também do nosso município. Não, quem está concentrando tudo isso é a Márcia mesmo. Então tá. Tá? E assim, se tiver mais alguma modificação para pedir, vocês têm que estar passando direto para a Márcia. A mesma coisa o Érico, mesma coisa o Érico e o Fernando, viu? Tá. Vocês conseguiram entender o que nós estamos conversando, então, todo mundo, para a gente começar, então? Eu gostaria de talvez passar uma experiência. Eu participei aqui não tanto do plano diretor aqui de São José, esse último que saiu, mas bastante na lei de zoneamento, né? Lei de parcelamento e ocupação do solo. E a gente tem um zoneamento, né, da APA de São Francisco Xavier. E a gente percebeu que havia uma incompatibilidade, não uma incompatibilidade pura, né, mas o nosso zoneamento municipal não conversava com o zoneamento proposto pela APA. Então, a gente teve um trabalho entre o que nós queremos, como que nós poderíamos compatibilizar. Acabou que, no final das contas, a gente decidiu, né, usar a mesma nomenclatura, né, para aquela área lá em específico de São Francisco Xavier, das zonas propostas, né, pela APA de São Francisco Xavier, que avança até, em termos de APA, avançava até um certo ponto. Né? Ela fala assim, aqui sugere-se que tem que ter esse tipo de atividade, etc. Tal, mas não falava o que, como, em quais circunstâncias, em que tamanho, etc. Tal. Isso a gente definiu na lei de zoneamento aqui em São José, né? Falando o que a gente quer, por exemplo, lá nas maiores altitudes ali, quase ali divisa com, na verdade divisa com Minas Gerais, né? Na Mantiqueira, que era a área mais restritiva de todas, a gente falou, a gente tem que interpretar isso e colocar a nível municipal o que a gente quer ali ou não. Ali praticamente não pode atividade econômica, não sei, de baixíssimo impacto. Então, acho interessante os municípios fazerem essa leitura da COBRAP aí por meio do PDPA, né? Que eu estou vendo, eu não gosto muito de documento que não tem data no início, e esse aqui não tem, gente. É muito ruim isso, eu acho.
mas pelo que eu percebi é de 2017, né? E interpretarem isso em termos de, não só do zoneamento que está agora, mas de uma pretensa modificação, talvez daqui 2, 3, 4 anos, de um futuro plano diretor e lei de zonamento dos municípios. E ele não só fala, eu achei interessante a sua fala, o Marcos, das estruturas de saneamento, mas não é só isso, porque ele fala também de atividades econômicas, de formas de ligação por meio de vias, entre uma zona e outra. Então, acho que isso tem que ser muito bem estudado pelos municípios aí, para não ficar depois um Frankenstein aí no zonamento municipal, coisas que não se conversam, tá? Eu acho que esse exercício é válido por todos e esse emaranhado aí de zonamentos propostos pelos municípios, modificações, pelo que eu entendo, também está sendo concentrado na Márcia, só que eu não sei ainda como vai ser discutido isso nessas nossas reuniões, né? Eu acho que talvez deveria ser encabeçado talvez pela Márcia mesmo, devido até à formação dela como urbanista e tal, e já trazer todas as propostas de todos os municípios, né? Ou cada município que se sinta na possibilidade de modificar, trazer para as reuniões, mas eu também não sei como isso se daria ao longo do tempo, viu, pessoal? Não sei se a gente traria isso durante um certo período para ter uma janela assim como o exercício que a gente está fazendo com a seção de resíduos sólidos, eu não sei se também não caberia algo mais ou menos nesse sentido em termos dessas zonas, estabelecer uma janela de discussão e daí os municípios proporem para a gente compilar isso, porque eu acho que é um desejo do Manara, que está coordenando, também conseguir dar andamento nesse processo e talvez, não que isso não seja válido e legítimo, mas talvez para evitar algum tipo de sei lá, daqui final do ano que vem, não sei quando pode ser, algum município, não era nada disso que a gente queria. Eu acho que talvez a gente precisasse uma janela de discussão para incorporar todos esses zonamentos propostos pelo município, e daí a gente discutir nessa reunião maior aqui dentro. Sim. Talvez está marcando uma oficina para isso com a Márcia, né? Não é um assunto assim que ele é interpretável de maneira rápida, a gente precisa de experiência nisso, e isso compromete de fato o planejamento dos municípios, porque acredito eu que uma zona que pode virar uma lei, que vai estar incorporada numa lei específica, ela não mudaria de uma hora para outra, assim como talvez o município tenha essa facilidade de mudar o seu, mas o do estado talvez não tenha essa mesma velocidade, essa celeridade aí. Então, eu acho que é importante, sim, talvez ter uma forma de oficinas, para o que é isso, porque eu acho que os municípios imagino eu, né, que tem municípios que talvez estejam mais avançados em termos de saber planejar o seu território, e talvez outros menos avançados, e isso é natural. A gente também aqui em São José, a gente está cada dia mais aprendendo a como planejar o território. Então, acho que isso talvez seria interessante, sim, Marcos, uma oficina aí para a Márcia explicar tudo que está envolvido nesses termos de... Quem falou, acho que foi o Eric, né, falou que está vindo agora, que eu acho interessante, até essas novas cabeças aí pensantes, mas para saber o que tudo isso significa e como isso pode comprometer o planejamento do município. Uhum. Fica um pedido, então, fica o nosso pedido, então, pode até constar de ata, né, o Rodrigo e Paulino, dessa necessidade de uma nova rodada, né, de acerto desses mapas. Que a gente pode dizer que seria a compatibilização do zoneamento previsto na lei da APRM com o zoneamento previsto nos municípios, certo? O Rodrigo falando, acho que tem alguns municípios aí presentes, né? A gente também é um município aqui em São José, é uma proposta, né? Porque talvez alguns municípios não se sintam tão confortáveis ou talvez não tenha como se diz, essa total interpretação de que significa tudo isso. Então, eu acho que na minha opinião, acho que seria conveniente, sim. Não sei como isso
se daria no tempo, ou se poderia comprometer algum tipo de cronograma, mas eu acho interessante, sim. Não sei dos outros municípios aí se manifestem também. Vocês acham interessante, Eric, e Fernando e Esther? Eu acho interessante, sim. Porque, embora que a gente também tenha um pouquinho de conhecimento, eu acho que é bom deixar claro de forma geral, né? Porque realmente nós aqui em Santa Isabel já estamos há muitos anos com problema, assim, com dificuldade na questão da lei de mananciais. De repente a gente também está pensando que está entendendo e de repente não vai nem mudar muita coisa para nós, né? Vai acabar ainda dificultando também, né? Embora que hoje a gente já tenha assim, um pouco mais da noção realmente do que pode, até onde a gente pode ou não fazer na lei, conforme a lei. Mas eu acho que agora é o momento, né, de fazer uma participação melhor, né? Um entendimento geral, assim, acho que mais o que um vai ter de dificuldade, de repente vai servir para a gente também, como já um ensinamento, né? Sim, até porque a gente vendo mais vezes a apresentação, depois a gente pega mais conceito para passar, principalmente para os vereadores, né? Porque eu acho que vai chegar um momento que nós vamos ter que estar apresentando isso para os vereadores também, né? Então, vocês concordam com a proposta do Rodrigo, Fernando, Eric, Diana, Jonathan? Tudo bem? Sim, a gente concorda sim. Sim, sim. Tá. Então, fechado esse assunto, Rodrigo, o que você pretende agora? Você não quer, Rodrigo, agora você não estava pensando em apresentar aqueles artigos que está falando sobre zoneamento? Ou você prefere deixar para a Márcia estar apresentando? Não sei. Olha, eu não me sinto confortável, talvez, em apresentar agora, viu, Marcos? Porque eu não tenho tanta intimidade como talvez a Márcia tenha nesse assunto. Tem coisas que eu não consegui interpretar porque eu estava mais voltado para esses capítulos aí de infraestrutura e de saneamento. Você não quer, pelo menos, passar rapidamente para a gente dar Sim, só uma sim. olhada, né? Eu acho, Paulino, eu acho que você pode abrir aí o documento. Especificamente nesses artigos que a gente passa rapidamente, até para, acho que principalmente mais para o Eric, não sei se o Eric já teve contato, eu também já tive contato, mas faz muito tempo. Aí, acho que aí começa a falar sobre a descrição do que seriam as áreas, né? Então, a gente teria, por exemplo, no inciso 2, artigo A, a gente teria a área de restrição à ocupação, ARO. No caso de Arujá, acho que não temos isso. Área de interesse para a proteção dos mananciais e para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais. Depois a gente tem a área de ocupação dirigida, AOD, a área de interesse para a consolidação ou implantação de usos urbanos ou rurais, desde que atendidos os requisitos que assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade e qualidade desejáveis para o abastecimento das populações atuais e futuras. Finalmente, a gente tem também a área de recuperação ambiental, área de ocorrências espacialmente identificadas, com usos ou ocupações que comprometem a quantidade ou qualidade dos recursos hídricos, que necessitam de intervenções de caráter corretivo e, uma vez recuperada, será reenquadrada como ARO ou AOD, conforme suas características específicas. Vamos passando mais para frente um pouquinho, então. Falta só um pouquinho, Paulino. O que está se dizendo aí como nesse inciso 6? Assentamento habitacional precário de interesse social. É uma ocorrência composta por núcleos habitacionais pré-existentes
ocupado por população de baixa renda, previamente identificado pelo poder público, localizado em áreas públicas ou privadas, em área de recuperação ambiental, área 1, de interesse social e caracterizado conjuntamente pelas seguintes situações: ausência ou precariedade de infraestrutura de saneamento ambiental, inadequação habitacional e urbana, irregularidade fundiária, urbanística e ou ambiental. Na sequência, a gente tem um coeficiente de aproveitamento do terreno, que é a relação entre a área construída e a área total do terreno. É nesse ponto que o Rodrigo está citando, tá? Representantes das prefeituras. Cada uma dessas áreas previstas dentro da lei da APRM vão estar dando o coeficiente de aproveitamento do terreno. E essa relação também entre a área construída e a área total do terreno também vai ter de estar coerente, tanto na lei municipal como com a lei estadual, certo? Tudo bem, Rodrigo? De certa forma, vão ter que... São os fatores urbanísticos, né, que a gente costuma dizer. São aspectos urbanísticos que têm que estar considerados e coerentes nas duas leis, tá, representante? Vamos lá. Então, eu acho que eu vou ficar que nem um mantra aqui falando. Eu tô dando uma olhada aqui no PDPA do plano da Cobrap, para todas as... São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, as 8 sub-áreas aí que eles chamam, né? Tem lotes mínimos estabelecidos não, né? Sugeridos, o plano sugere. É a gente que vai trabalhar em cima disso. Os coeficientes de aproveitamento, as taxas de permeabilidades e os índices de área vegetada. Uhum. Numa das reuniões assim que eu participei lá em dezembro do ano passado, ficou meio a ser discutido o que seria essa taxa de permeabilidade e índice de área vegetada, né? Melhor discutido. Eu Porque lembro disso. mais palpável assim no dia a dia das pessoas, dos municípios, talvez, dos municípios, né? Seria de fato o lote mínimo e o coeficiente de aproveitamento, que é o quanto a gente conseguiria edificar, né, dentro de cada lote aí. Esse item 11, por exemplo, aí, índice de área vegetada, que ficou faltando fechar, né? Sim, sim. Em relação entre a área vegetada, conforme definida nessa lei, e a área total do terreno. Isso a gente não tinha chegado no consenso, né? Naquela época, né? Sim. Vamos E passar. aí, essa parte que a gente está, que você começou a ler, Marcos, seria as definições, né? Aí a gente está... Vamos mais para frente um pouquinho. Vamos passando um pouquinho para frente, essas questões de metas. A gente está falando aí, só falta um pouquinho, o 21, parâmetros urbanísticos básicos, são as condições mínimas estabelecidas nessa lei para o uso e ocupação do solo, a serem observadas para cada área de ocupação dirigida, AOD, compreendendo taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento do terreno e o lote mínimo. É esta coerência que a gente vai querer que os municípios façam, principalmente dos parâmetros urbanísticos que estão previstos no plano diretor e na lei de uso e ocupação do solo de cada município com essa lei. Tudo bem? Vamos continuando. Só são considerados pré-existentes aquelas áreas que estavam consolidadas até o ano de 2016, tá? Continuando. Também, com relação ao REURB, Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social, REURB-S, compreende a modalidade de regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais anteriores ao ano de 2016, ocupados predominantemente por população de baixa renda e declarados por ato do Poder Executivo Municipal. Continuamos. Daí fala um pouquinho sobre o que é o REURB, que eu acho que o pessoal já está conhecendo. Vamos passar para frente um pouco. Pode ir passando.
Isso a gente já foi tudo discutido e basicamente já está fechado esses primeiro capítulo, né? Aqui a meta de qualidade da água, a gente já teve uma reunião para discutir sobre isso, acho que praticamente já está fechado, né? Sistema de monitoramento. Aí da infraestrutura de saneamento, o que foi discutido, né? A questão de infraestrutura de saneamento a gente já discutiu também, acho que já está fechado, né, Rodrigo? Falta essa seção de resíduos, né? São resíduos que a gente está discutindo ainda. Tá. Aquele último artigo dos efluentes também ainda precisa fechar. Do efluente líquido foi fechado, né? Foi, né? Só a seção de resíduos aí que a gente vai reformular. Tá na próxima reuniãozinha. Hoje a gente tinha ficado, então, de estar começando a discutir novamente a parte de zoneamento, não é? Eu tinha entendido, posso estar errado, mas eu tinha entendido que sim, viu, Marcos? Ou talvez que seria talvez não, o sistema gerencial a gente já tinha discutido isso, né? Já está quase fechado também. A Lívia, em algum momento, tinha cobrado, se não me engano, a Márcia, de algum sistema que estava tendo algum termo de referência para contratar, e talvez poderia ter uma leitura mais moderna nisso daí. Acho que a Márcia se comprometeu em algum momento disponibilizar isso, né? Mas a gente já tinha passado também pelo sistema. As áreas de intervenção, aí, essa é uma parte... Acho que é aqui que a gente vai começar. Vamos mais estar apresentando hoje, nem discutindo, pode ser? Até para a gente estar alinhando novamente e vendo o que está proposto. Pode ser, gente? Então, nós temos a previsão. Ficam criadas as seguintes áreas de intervenção na PRM Jaguari, para a aplicação de dispositivos normativos de proteção, recuperação e preservação dos mananciais e implementação de políticas públicas no termos do artigo 12 da Lei 9866/97. Você citou a Lei 9866/97, mas ela ainda está sendo citada aqui sim, viu, Rodrigo? Então, talvez seja pertinente a sua preocupação, tá? Não, o que eu quis dizer, Marcos, foi especificamente para essa questão de resíduos, né? Sim, não, mas eu entendo que a sua preocupação com relação aos resíduos, com relação a essa lei, a gente tem de retornar, sim, e discutir. Então, estavam previstas a área de restrição à ocupação, que são denominadas como ARO, áreas de ocupação dirigida, AOD, e áreas de recuperação ambiental, ARA. O que seriam, então, as ARO? As áreas de restrição à ocupação, ARO, são aquelas de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais da PRM, Jaguari, compreendendo as unidades de conservação de proteção integral estabelecidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei Federal número 9985, de 18 de julho de 2000, as áreas de preservação permanentes, definidas pelas Leis Federal 12651, de 25 de maio de 2012, e em legislação superveniente. Outras áreas nas quais venham a se configurar especial interesse para a preservação ambiental definidas no PDPA ou legislação vigente. O que são admitidas nas áreas? Atividades de recreação e lazer, educação ambiental e pesquisa científica que não exijam edificações e não causem impacto ambiental significativo. Instalações dos sistemas de drenagem, abastecimento de água, coleta, tratamento e afastamento de cargas poluidoras, quando essenciais para o controle e a recuperação da qualidade das águas e demais obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento, energia e telecomunicações, localizadas nas áreas mencionadas no artigo 10, incisos 2 e 3. E, finalmente, intervenções de interesse social em ocupações pré-existentes em áreas urbanas, para fins de recuperação ambiental e melhoria das condições de habitabilidade, saúde pública e qualidade das águas, desde incluídas em PRIS,
e acompanhadas de mecanismo de controles de expansão, adensamento e manutenção das intervenções. Também são permitidas instalações de equipamentos removíveis para dar suportes a eventos esportivos ou culturais temporários, desde que não aportem efluentes sanitários aos corpos d'água. O manejo sustentável da vegetação, desde que autorizado pelo órgão licenciador competente. Fechamento de divisas com muro, cerca, manutenção de vias de acesso interno, equipamentos de segurança e vigilância. Criação de unidades de conservação. E, finalmente, implantação de sistemas para pagamento por serviços ambientais, PSA. Serão admitidos ainda outros usos, intervenções excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, conforme legislação vigente. Os eventos a que refere o inciso 4º desse artigo, a serem definidos por regulamento, poderão ocorrer desde que autorizados previamente pelo órgão competente. Então, a gente estava falando das ARO, né? Agora a gente vai falar de área de ocupação dirigida. E especificamente nessas áreas de ocupação dirigida... Volta só um pouquinho. A ARO não compreende a AOD, não, né? Não, a ARO é uma coisa, a AOD já é outra, né? Isso. As áreas de ocupação dirigida de interesse para consolidação ou implantação de usos urbanos rurais devem atender aos requisitos que assegurem a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água em quantidade e qualidades desejáveis para o abastecimento das populações atuais e futuras. Aí é aqui que aparece a subclassificação. Para efeito dessa lei, as AODs compreendem as seguintes categorias. Subárea de urbanização consolidada, SUC, que se vocês verificarem nos mapas dos municípios, normalmente são aquelas áreas centrais que já estão adensadas, que se encontram em APRM e que já têm saneamento básico. Subárea de urbanização controlada, SUCT, também provavelmente, por exemplo, no caso de Arujá, essas áreas já estão com saneamento básico e são aquelas áreas centrais. E a subárea de ocupação diferenciada, por exemplo, aquele bairro que eu citei para você, Eric, que a prefeitura está querendo que coloque saneamento, que é o Núcleo Retiro, por exemplo, tá? Ele deve estar classificado como subárea de ocupação diferenciada. Depois ainda nós temos a SEC, que é subárea de especial corredor, e temos também a SBD, subárea de baixa densidade, dividida em subárea de baixa densidade 1, subárea de baixa densidade 2. Essas áreas já começam a ficar mais restritivas, tá? E subárea de conservação ambiental, que é mais restritiva ainda, conservação ambiental 1 e conservação ambiental 2. Marcos. Oi. Deixa eu interromper um pouquinho aí, ó, o Rodrigo falando. Paulino, volta ali um pouquinho em cima, para cima. Eu tenho um comentário ali, que eu lembro... Aí, pode parar aí. Tá vendo esse comentário do dia 1 de julho de 2018? Peraí. Eu acho que seria interessante, eu lembro da Márcia fazendo esse comentário, se não me engano foi ela que fez, falando exatamente da compatibilização dos parâmetros nas leis. Eu acho que seria um exercício para os municípios aí verificarem se foram enviados todas essas planos e leis municipais que podem ter interferência com isso, né? Da maneira como a gente estava falando. E aí tá pequenininha a letra, mas eu acho que estava falando só dados de Arujá e São José dos Campos. Eu acho que deve ter outro município que deve ter disponibilizado sim, porque esse daí é de 2018, né? Eu tenho a impressão que sim, já deve ter avançado um pouquinho isso. Mas se algum município aí talvez tenha alguma normativa que possa interferir, eu acho que é bom se atualizarem aí, talvez pedir esse auxílio até com a Márcia, né, que tá auxiliando a gente, e para, de fato, atestar essa compatibilização dos parâmetros aí. Eu tô com a impressão que quem está mais atrasado é Igaratá. A representante de Igaratá está aí hoje, né? Eu acho que quem ainda não mandou nada ainda para a Márcia foi Igaratá, eu tenho impressão. Mas Arujá é bom dar uma revisão, tá, Eric, Fernando, por favor. A gente está de olho aqui. Estamos montando aqui para poder falar com a Márcia certinho. Tá.
Continuando, então, no artigo 16, como é que é denominada a sub-área de urbanização consolidada? SUC são aquelas áreas urbanizadas onde já existe ou deve ser implantado o sistema público de saneamento ambiental. Eu acho que a gente pode estar passando um pouquinho mais para frente disso, que deve ser o que deve estar sendo executado na SUC, tá? E aqui também tem uma questão aqui dos parâmetros urbanísticos, que eu tenho a impressão que acho que ainda precisa acertar o texto com o grupo inteiro, tá? Eu queria ver só o que está prevendo para o SOD. Agora, artigo 19, constitui parâmetros urbanísticos básicos para instalação de usos residenciais e não residenciais na sub-área SUC, aqui está dizendo o lote mínimo, como deve ser, mas eu tenho a impressão que ainda não chegou ao consenso, tá? E as diretrizes para SUC também já estão passando aí, tá, gente? Vamos passando um pouquinho. Aí tem os novos parâmetros que devem ser adotados na aprovação de loteamento nessas áreas. Aqui na SOD que eu estava querendo chegar. Nas sub-áreas de ocupação diferenciada, SOD, são aquelas destinadas e que correspondem às localidades, preferencialmente ao uso residencial, agronegócio e a empreendimentos voltados ao turismo, cultura e lazer, com baixa densidade demográfica e predominância de espaços livres e áreas verdes, tais como condomínios e loteamentos residenciais. São diretrizes para o planejamento e a gestão das sub-áreas de ocupação diferenciada, SOD. Incentivar a implantação de assentamentos residenciais com baixa densidade populacional e aglomeração urbana, bem como agrovilas. Incentivar a implantação de empreendimentos de educação, cultura, lazer e turismo ecológico. Privilegiar a adequação da rede de vias de acesso ao local de baixa capacidade e a execução de melhorias localizadas. Estimular a prática de técnicas agrícolas que não comprometam a qualidade ambiental. Preservar as características cênico-paisagísticas existentes. Possibilitar a regularização das ocupações irregulares pré-existentes mediante ações combinadas entre o setor público e empreendedores privados, juntamente com moradores locais. Então, aqui, Rodrigo, eu fico preocupado com alguns núcleos que foram classificados como SOD, e ali, principalmente esses bairros que eu alertei para você aí, Eric e Fernando. Eu acho que talvez a gente, se for possível, está solicitando para que esses bairros que já estão mais adensados e que está tendo demanda da prefeitura, a gente talvez mudar de SOD para SUC, ou SUCT, tá? Não sei se vai ser Sim, sim. No caso, teria que alterar realmente, né? Esses bairros aí. Esses aí da SOD não estão batendo com o que está acontecendo nesses núcleos, entendeu? Não sei se sim, realmente não condiz. Não, realmente não condiz mesmo. Precisa de alteração mesmo. Então, a gente tem que verificar naquele mapa lá. Eu posso... não, depois eu volto no mapa, a gente retorna. Vamos indo para frente, então, um pouquinho, tá? A mesma coisa em Igaratá e Santa Isabel, tá, gente? Tudo bem? Bom, ninguém fala nada, acho que concordo, né? Aqui tem os coeficientes, tá vendo? Eu tenho a impressão que esses coeficientes não batem, por exemplo, com o núcleo retiro, por exemplo. A gente não tem lote mínimos de 1.000 metros quadrados ali. O lote mínimo de 1.000 metros quadrados são chácaras. Então, esse zoneamento, essa classificação de alguns núcleos, e isso eu acho que é para todos os municípios, inclusive para São José, viu, Rodrigo? Talvez a gente tenha de solicitar a alteração de SOD para SUC ou SUCT. Tudo bem? Daí nós temos a apresentação, os parâmetros urbanísticos básicos só poderão ser alterados para as atividades incentivadas nas SOD, previsto no artigo 2º do artigo 29 dessa lei, e mediante aplicação dos mecanismos de compensação estabelecidos nessa lei. Então, a gente vai ter que estar apresentando um mecanismo de compensação, quer dizer, vai complicar muito para nós a gente estar fazendo qualquer intervenção aí nessas áreas.
Depois a gente tem a SEC, Subárea Especial Corredor, que eu acho que são principalmente ao longo das rodovias, principalmente a rodovia Margem Dom Pedro I, que eu não acho que não é o caso que a gente está discutindo agora. Pode passar. Alguém quer alertar alguma coisa dessas áreas? Acho que não, né? E, finalmente, a gente tem essas duas subáreas de baixa necessidade, SBD1 e SBD2, que compreende as áreas destinadas aos usos não urbanos, com ocupações de baixa densidade compatíveis com a proteção dos mananciais. São diretrizes para o planejamento e a gestão das subáreas de baixa densidade, manter os usos de baixa densidade, incentivar atividades econômicas compatíveis com a proteção dos recursos naturais, controlar a expansão das áreas urbanas existentes e a implantação de novos assentamentos no entorno do reservatório do Rio Jaguari, criar mecanismos de controle da erosão, promover a recomposição e preservação da flora e fauna, estabelecer coeficiente de cobertura vegetal nos planos diretores, legislações municipais e instrumentos legais que tratem do uso e ocupação do solo municipal, e propor ações específicas de controle e fiscalização do reservatório. Finalmente, as diretrizes da SB2 está no artigo 35, basicamente são as mesmas, tá? Só que é um pouquinho mais restritivo. Aqui na SB2 está prevista a possibilidade de estar sendo implantado também atrativos e a questão do potencial turísticos, tá? Então, acho que é isso que eu queria estar passando com vocês, gente. Eu acho que não sei se a gente pode avançar mais hoje, viu, Rodrigo? Eu sugeriria, assim, eu acho que o grande aprendizado, quando a gente lê os artigos aí, é ver como cada município interpreta essas zonas, né, esses parâmetros urbanísticos na sua realidade local. Eu estou vendo aí os comentários, são de 2018, não tem nada muito depois disso, aí eu não vi nenhum, para falar a verdade. Os outros estão sempre... Eu também não vi, não. Então, eu acho que esse exercício de atualizar o conhecimento de cada, ainda mais das prefeituras aí que mudaram de gestão, em relação ao conteúdo desses artigos aí, seria um exercício para a gente discutir, de fato, todo esse capítulo aí das áreas de intervenção. Acho que a lição, talvez, dessa reunião aí seja essa, né? Vamos estudar, ver como a realidade de uma área de proteção, um manancial no meu município, né? Como isso se conversa, e a gente se preparar para uma reunião, talvez com a presença da Márcia, talvez não, né? Com a presença da Márcia e todo mundo, para a gente ter uma direção melhor aí na hora de decisão. Ou talvez a gente está fazendo uma reunião particular com cada município. Vamos ver isso, como que vai ser. Vamos passar rapidamente, ver se tem mais alguma coisa de destaque aí, Paulino, por favor. Aqui está dizendo também os parâmetros urbanísticos, que a gente tem de ver bem, né? Porque já na SBD1, por exemplo, o lote mínimo já passa a ser de 3.000 metros quadrados. Na SB2, por exemplo, o lote mínimo já passa a ser de 5.000 metros quadrados, quer dizer, as restrições vão aumentando, tá, gente? Passa um pouquinho para frente, por favor. Aqui já são questões relativas principalmente àquela zona de proteção, de conservação, que vai estar mais próximo no reservatório mesmo. E vai estar, acho que atingindo mais Igaratá, né, eu acho. E Santa Isabel, né? Eu acho que é isso, viu, gente? Eu queria só passar de novo o mapa. Se você... Então, voltando aqui no mapa de Arujá, alerta, ó, por exemplo, a gente tem uma extensão do município muito grande que está classificado como esse SCA2, que é bastante restritiva, tá, gente? Então, toda essa área que está marcada em laranja aqui, talvez o mapa de vocês esteja mais atualizado, é bom confirmar se já não tem mais nada aparecendo por aí, tá?
E essa classificação aqui desses núcleos que está aqui, onde existe o interesse, a necessidade da gente estar implantando saneamento básico, talvez está conversando com a Márcia, com a prefeitura, se for possível, a gente está alterando de SOD para SUC ou SUCT, tudo bem? Aquele núcleo que você falou por último ali já foi alterado já, tá? A gente está fazendo estudo para alterar outras partes também aqui. Esse daqui, você fala? Esse daí, Fernando, desce, por favor, o mapa aí. Aqui? A parte de baixo lá que a gente estava vendo. Aqui embaixo? Embaixo foi alterado também, mas lá em cima, lá, aquele outro pedaço que você tinha falado do núcleo lá em cima foi alterado. E já foi marcado o que agora? Peraí que ficou preta a tela aqui do computador. Tá com SUC aqui. Não estou conseguindo ver a reunião. SUCT, né? Isso, tá como SUCT. Tá. Mas vocês não sabem se já foi aprovado pela Márcia. Não, ainda não. Foi passado A gente para enviou para ela, ela não deu parecer. Então, vamos deixar documentado aqui. Vocês lembram quando vocês enviaram para ela isso? Acho que não, né? O Fernando vai dar uma olhada ali. Se ele... Vou procurar, Luzinho. Fala para ele que eu vou Ele vai procurar ali e já envia no chat aí. Tá bom. Então, a gente vai estar fazendo mais uma retomada disso aqui para a gente estar fechando, então. Se for possível, as prefeituras estarem fazendo essa verificação antes da próxima reunião, gente, por favor, tá? Porque é muito importante a gente estar avançando com essa minuta aí, para a gente estar mandando para frente, para a gente conseguir estar bem documentado com isso, para a gente estar fazendo saneamento básico e as outras intervenções nessas áreas aí. Marcos, eu acho que esse exercício de você ter colocado aí essa imagem aí para todo mundo ver, é isso mesmo. É olhar no detalhe e ver a sua realidade como se conversa. Eu estava pensando nessa proposta de parâmetros urbanísticos, eu não sei como poderia ser discutida essa taxa de permeabilidade, esse índice de área vegetada, né? Porque é um lampejo de reflexão, viu, pessoal, que eu estou colocando aqui. Talvez, como que a gente, como isso se manifesta no tempo, né? Em termos até de fiscalização, como isso vai permanecer no tempo, ou a gente poderia ter uma leitura mais moderna do que seria a ocupação de um lote, né? Não sei, se algum município talvez tenha, a gente está pensando, a Lívia estava pensando algo nesse sentido também, talvez tenha uma leitura que se manifeste mais no tempo, né, seja mais perene do que algo que a gente só coloca no papel, aparece na aprovação de um projeto e a gente nem sabe se isso vai se permanecer no tempo, né? Taxa de permeabilidade, área vegetada, não sei. Mas possa ter uma leitura uma proposição mais moderna nesse sentido que simplifique e que seja mais perene no tempo e que seja e que dê mais resultados, né? Porque o que está colocado aqui pela Cobrap, no PDPA, é uma proposição, uma sugestão. A gente eu vejo que a gente tem liberdade de trabalhar nisso aqui numa proposta que seja mais moderna, mais condizente com o que a gente passa no dia a dia, né? Vamos constar de ata, então, Rodrigo, que fica uma solicitação, né, para que os municípios também estudem, né? Todo mundo estude essa questão de área revegetada, né? Se puder trazer alguma proposta para a próxima reunião também, é importante. Tudo bem? Tudo bem. Eric, Fernando, Ana, Esther, vocês acham que a próxima reunião daqui 15 dias a gente consegue terminar de fazer essa análise dos mapas? Sim, eu vou procurar aqui com os colegas aqui, a gente tentar fazer isso aí para o nosso município. Fernando e Eric também, a gente pode contar com vocês? Bom. Tem algum representante da Prefeitura de Guarulhos que está participando das reuniões?
Tem sim, mas acho que hoje eles não vieram, viu? Ah, tá. Eles, inclusive, colocaram no grupo que eu acho que não poderiam participar também, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Uhum. Para saber se eles vão fazer, né, essa análise. Manara disse que não poderia vir. Não tem mais ninguém, não justificou. É o Jorge. Eu acho que vamos ter de aguardar. Mas a gente consta de ata, né? Vocês vão fazer uma ata, Rodrigo? Sim, Eu não sei como é que está ficando esse lance da ata, não, viu? é a gente que faz por aqui, pode deixar. Não, beleza. As reuniões estão sendo de 15 em 15 dias, é isso? Isso. Vamos estar marcando a próxima, então? Então, a próxima seria na quinta-feira também, dia... Deixa eu ver aqui. Dia 10? Isso. Isso. É isso? Daqui 2 semanas, dia 10? Isso. Ainda está válido aquela alternância de horários entre manhã e tarde? Agora a gente está fazendo de tarde, talvez no dia 10 a gente faria de manhã? Ou decide-se outro horário aí? Eu tenho uma reunião pré-agendada na parte da manhã, que é inclusive com a Prefeitura de Arujá, para discutir o plano municipal de saneamento deles. Então, provavelmente, o pessoal da Prefeitura de Arujá também estaria ocupado, né, digamos assim, nessa reunião, né, Marcos? Isso. E da minha parte, né, se for possível, estar marcando à tarde, mas vamos estar conversando no grupo, né? Não, beleza, então. Então, fica marcado para o dia 10 e decide esse horário em momento posterior, então. E a gente define a data aí nos próximos dias. O horário. Então, a data já não ficaria para o dia 10? A data fica dia 10. A gente vai discutir. Discutiria-se o horário, né? Isso. Beleza. Então, acho que a gente pode finalizar, pessoal, lembrando desse exercício aí dos municípios em lerem todo o material aí disponível, pegar esse arquivo KML aí, todo coloridinho, que nem o Marcos mostrou, apresentou, lerem as suas realidades aí no detalhe e para a gente estar pronto para discutir em conjunto essas propostas aí e conseguir dar andamento. Inclusive, eu acho que é importante vocês também se aterem também o que está previsto na lei, né? Para cada uma dessas áreas aí, para se vocês acharem necessário estar tendo alguma alteração, já vim com essa proposta na próxima reunião, tá? Tamanho de lote, questão de e outras questões urbanísticas, tá? Não sei se vai ser possível, mas vocês já vão estudando isso também, por favor, tá? Ok. Eu não sei como se ficaria na forma de uma sugestão, pessoal, se algum município talvez tenha uma maior dificuldade, porque não acho que não é legal ter uma decisão a revelia o entendimento de cada município. E talvez articular algo, uma a Márcia para explicar o que significa cada coisa, sabe? Eu acho isso interessante. Para depois o município não se sentir vendido na história toda depois que for aprovado algo nesse sentido. Eu acho que interessante a gente está propondo para a Márcia, ela está talvez fazendo uma reunião em separado, isso também, viu? Vamos ver. Vamos abrir as câmeras, gente, para tirar uma foto, todo mundo sorrindo, lindo, maravilhoso? Só aparece eles. Aparece aí, já vai sair ruim mesmo a nossa foto. Aparece, vem aí. Vai tirar as coisas, então. Só falta o Jonathan. Quem vai tirar a foto? Você tira aí, Paulinho? Tiro, pode deixar. Então, obrigado, né, gente? Eu acho que foi boa a reunião para a gente dar uma... Obrigada. Obrigado pela participação. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada. Tchau, até. Boa tarde. Tchau.
Deu para ouvir? Não?